Bom, aí você continua verbo, todo mundo em dicas de verbo, tá? Então você tá na 7. Então a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Prover versus o quê? Provir. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Então, o que você quer fazer? Eles proveram ou eles proviram a casa do necessário? Então, o certo é eles o quê? Proveram a casa do necessário. Isso aqui não tem. Eles proveram ou provieram de uma origem humilde. E aí? No caso aqui, eles o quê? Provieram. Porque aqui é do verbo qual, gente? Provir. Então, a primeira coisa, prover, qual que é o significado de prover? Suprir, abastecer. E provir, qual que é o significado de provir? Originar-se. Vir de algum lugar. Então, eles proviram ou proveram? Proveram a casa do necessário. Ele proviu, proveu ou proveio de um lugar afastado? O certo vai ser o quê? Proveio, né? Ele proveio de um lugar afastado, que é derivado de vir, não é, gente? Eles provêm ou provêm o local de coisas úteis? Qual verbo que é para colocar aí? Prover ou provir? Prover. No sentido de suprir. Como é que vai ser? 2 S sem o quê? Acento. Se tivesse acento também estava errado, né? Provém o local. E eles provieram de uma origem humilde, beleza? Então a gente já pode fazer esses verbinhos aqui. As formas que mais caem, presente do indicativo, pretérito que perfeito do indicativo. E também é bom a gente ter uma noção do gerúndio e do particípio, tá? Então vamos começar aqui, ó. Acho que vai caber tudo no mesmo quadro. Vamos tentar. Que eles são pequenininhos, né? Não, vai ficar ruim. Vamos pra cá. Então, você tem as formas mais importantes aqui. As pessoas. Aqui, ó, verbo prover. Eu o quê? Provejo. É isso aqui. Parece com o verbo ver, mas ele é derivado de ver ou não é? Não é, tá? Ele só tem algumas formas iguais.
Eu provejo, tu provês, ele provê. Nós provemos, vós provedes, eles proveem. Com 2 es assim. Eu provi, tu proveste, ele proveu. Nós provemos, vós provestes, eles proveram. Beleza? Eu provi, tu proveste, ele proveu, nós provemos, vós provestes, eles proveram. Gerúndio, provendo. E particípio, qual vai ser? Provido, não é isso? Provendo e provido. Beleza? E o verbo provir, o que a gente vai ter? Eu o quê? Provenho, ele é todo derivado de quê? De vir. Tu provens, só que aqui vai ter acento, né? Ele provém. Nós, como é que vai ser? Nós vimos? Nós o quê? Provimos. Vós provindes, eles provêm. Com acento como? Circunflexo. Não é isso? Cuidado, porque essa forma aqui vocês usam errado também. Porque vocês acham que provimos é passado e é presente. O passado é qual, gente? Proviemos. Aí fiz aqui, ó. Eu provi, tu provieste. Ele proveio, nós proviemos, vós proviestes, eles provieram. Gerúndio, qual que vai ser? Provindo. E o particípio? Por que vão ser iguais? É um derivado de vir. Os derivados de vir, gerúndio e particípio são iguais, beleza? Formas que não existem, ó. Existe proveu e proveio. Não existe proviu. Nunca. Existe proveram e provieram. Não existe o quê? Proviram. Porque de vez em quando você vai ver na prova isso aqui. E a pessoa pensa assim, de qual verbo que é? De nenhum dos dois. Não é isso? Lembrem-se de que essas duas pessoas são base. Não são base? Quer dizer, elas formam outras pessoas. Mas nós vamos dar essas dicas aqui também. Então, gerúndio e particípio iguais. Agora você está na dica 8. O que acontece com a dica 8? Nós vamos falar exatamente que precaver e prover, que eles terminam em ver, não terminam? Só que eles são derivados de ver ou não são derivados de ver? Não. Então, precaver e prover não são derivados de ver. Qual que é o certo? Eles se precaveram ou eles se precaviram? Então, o certo é eles se precaveram. Não existe eles se precaviram. Então, tanto precaver quanto prover não derivam do verbo que ver, beleza? Bom, olha o que acontece. Vamos pegar as pessoas mais importantes.
Eu vou colocar o verbo ver aqui exatamente para você ver que as formas são iguais ou diferentes? Diferentes, né? Algumas coincidem, mas se o menino ficar apegado nas que coincidem, é por isso que ele erra, né? Vamos fazer o eu, o ele, o eles. Aqui, eu, ele, eles. Aqui, o eu e o ele são iguais, eles. Eu e ele são iguais, eles. Lembrando que aqui, o que a gente precisa? Conector, porque no subjuntivo eu preciso de conector. Vou começar com o verbo ver, tá? Então, presente do indicativo. A gente já sabe as siglinhas. Eu o quê? Vejo. Ele o quê? Vê. Eles o quê? Veem. Beleza? Pretérito perfeito. Eu o quê? Vi. Ele o quê? Viu. Eles o quê? Viram. Com a letra o quê? I. Então, um destaque para o nosso I, que é o mais importante aqui. Bom, como isso aqui é a base, você concorda comigo que vai formar tudo que está no pretérito imperfeito subjuntivo e no futuro do subjuntivo. Então, se eu visse, se eles o quê? Vissem. Se eu vir, se eles o quê? Virem. Não é isso que é a base? Então, se eu vir, se eles virem. Bom, quando eu vou fazer aqui, ó, precaver. Primeiro eu sei que precaver é defectivo, quer dizer, não existe essa forma, tá? O eu não existe. E quando não existe a forma, por exemplo, eu, quer dizer que só não existe a primeira pessoa ou todas que dela derivarem? Todas que dela derivarem. Ou seja, eu não tenho nada, por exemplo, do imperativo negativo, porque ele é todo igual ao presente do subjuntivo. E também não tenho presente subjuntivo, porque ele vem todo aqui. Então, aqui, ó, não tenho eu, mas eu tenho tu. Tu te precavês, ele se precavê. Beleza? Nós nos precavemos, vós vos precavedes, ele se precavê. 2 S. Então, isso aqui tá um risquinho, porque não tem mesmo, tá? Passado, eu me precavi, ele se precaveu. Eles se precaveram. Se ele se precavesse. Se eles se precavessem. Tá vendo que fica tudo diferente? Porque o menino olha e fala assim, eu acho que é igual, só isso, né? Porque aqui vai ser diferente, aqui vai ser diferente, aqui diferente, aqui diferente. Se ele se precaver. Se eles se precaverem. Beleza? Verbo prover. Já tem a primeira pessoa, ó. Eu provejo. Aí o menino fala assim, é igual. Parte é igual, mas não é derivado. Ele provê, eles provêem. Beleza, parte é igual. Aí vem aqui, eu provi, ele proveu. Eles proveram. É igual? Não. E aqui tudo ficou com E, aqui tudo ficou com E. Quer dizer que os derivados vão ser com qual letra? E, não é isso? Esse quadrinho e esse daqui. Então, se ele provesse, se eles provessem. Aqui, precaver, prover e proverem. Todo mundo aqui com I. E todo mundo aqui com qual letra? Porque o que vai te ajudar a perceber é exatamente estabelecendo esses paralelos, né? Beleza. Aí a dica 9 que eu vou te dar é sobre o precaver e o reaver, que eles são defectivos, eles não vão ter formas com NH nem J. Mas eu vou te explicar primeiro o que é verbo defectivo. Vai ser a 9 e a 10 relacionados a isso, tá? Então, precaver e prover não são derivados de qual verbo? De ver. O problema é que lá na prova aparece precaviram e a gente acha bonito. Precavisse. Só que não existe, né? Pode ir copiando aí que eu vou pagando para cá.
Questão 9. Nós vamos falar de verbos defectivos. O que acontece quando a gente tem verbos defectivos? Não apresentam Então, quando um verbo é defectivo, não apresentam a conjugação completa, faltam formas o quê? Verbais, beleza? Bom, o que eu tenho sobre verbo defectivo? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Como existe uma relação entre esses tempos, a gente fala assim, a defecção ela aparece sinalizada na primeira pessoa do presente do indicativo, mas ela vai ter um espraiamento para as outras pessoas. Existe eu coloro? Não. Então aqui é tracinho. Quer dizer, eu coloro não existe, porque colorir é o quê? Defectivo, beleza? Então não existe eu coloro, mas existe tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles o quê? Colorem. Nem sempre existem todas as pessoas, não. Por exemplo, assim, um verbo tipo adequar, ele é defectivo, que a gente fala que é uma defecção severa. Ele só tem o nós e o vós. Aqui, ó. O adequar. Não pode ter um assim? Quer dizer, ele é mais defectivo. Mas isso aí não é o cerne de uma prova, tá? Pode ficar tranquilo. Mas existem alguns que são mais severos. O que é importante para eu pensar? Esta pessoa aqui, ela formava todas as formas do presente do subjuntivo. Todo mundo consegue entender isso? Então, se ela formava todo mundo que está aqui, nada, 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 nada e nada. Nenhuma pessoa existe aqui. Aqui já não tinha a primeira. Vou pôr assim para você diferenciar. Já não tinha, correto? A segunda pessoa do imperativo afirmativo vinha daqui, ó. Então, vai ficar colore, tu, colori o quê? Vós. Isso vai existir. Beleza? E as outras não eram idênticas ao presente do subjuntivo? Então, as outras não existem. 3, 5, 6 coisas. Entendeu? Então, quando um verbo é defectivo, faltam formas. Olha como é que fica a conjugação desse verbo. No passado não compromete, tá? Aqui. Ah. Colore. Colore tu, colori vós. Tô pensando assim, vai estar faltando. Conseguiram pensar nisso aqui? Só para você entender o que acontece com a defecção. Ela vai afetar. Então, um verbo defectivo, ele não apresenta a primeira pessoa do singular e nem as formas que dela o quê? Derivam. E quais que dela derivam? Isso aqui, né? Aí são exemplos de verbos defectivos. Explodir, adequar-se, falir, demolir, abolir, colorir, reaver, precaver. Os mais importantes é reaver e precaver. Adequar, quando você conjuga, ele só existe aqui, ó. Adequamos. Só chegar assim que vai dar.
e adequais. Então, na hora de fazer, não vai ter essa, né? Vai ter só essa. Adequai-vos. A gente até fala, né? A gente fala assim, espero que ele se adeque. Só que não tem. Flávia, já que eu não posso falar espero que ele se adeque, como é que eu falo? Espero que ele se adapte? Beleza? Então, a gente tem 2 tipos de defecção. Quais são esses tipos de defecção? Essa daqui, que eu só não tenho qual pessoa? A primeira do singular, do presente do indicativo, e todas que dela o quê? Derivem. Não é só, né? É muita coisa. Eu não tenho a primeira do singular e todas que dela derivem. E tem uma defecção um pouquinho mais severa, que é quando o verbo só apresenta nós e vós no presente do indicativo. É o caso do adequar, mas isso aí não é relevante, tá? O relevante é você saber o que é um verbo que defectivo. E você entender o seguinte, como ele é defectivo, ele não vai apresentar formas de subjuntivo. Espero que ele colora o desenho. Vai existir isso? Não. Desejo que você se exploda. Não. Você tem que me desejar pelo menos uma coisa que exista. Não vai ter isso, não. Que ele se precaveja, se precavenha. Nada disso existe. Bom, aí pensei nessa dica, aí vou para 10, vou falar assim, reaver Então, reaver e precaver são defectivos. Tais verbos não apresentam formas com NH, nem com a letra o quê? J, beleza? Posso fazer isso aqui? Espero que ele reaveja ou reavenha o dinheiro. Não, como é que eu falo? Recupere, né? Você tem que usar um sinônimo. Então, espero que ele recupere o dinheiro. Então, nesse caso, você tem que usar um sinônimo, beleza? Desejo que você se precaveja ou se precavenha. Tem isso? Não. Que você se cuide, né? Seja cauteloso. Tome cuidado. Então, desejo que você se cuide. Seja cauteloso. Então, no caso aqui, você vai usar um sinônimo.
Então, aqui, ó, só lembrando, o presente do indicativo, o eu vai formar todo o presente do quê? Subjuntivo, parte do imperativo afirmativo e todo o imperativo negativo. Porque às vezes o menino pensa assim, para que eu tenho que ter essa dica? Porque ele vai formar outras coisas, tá? Então, aqui, ó, do verbo aderir, vou colocar primeiro os verbos. Do verbo aderir, nós estamos querendo sempre o eu do presente do indicativo. Todo mundo está entendendo o que a gente está fazendo aqui? Como é que vai ficar? Eu o quê? Adiro. Beleza? Que eu adiro. Que nós adiramos ao projeto. Valer, como é que fica? Eu valho. Às vezes a pessoa fala eu valho e fica pensando se existe, né? Vale, eu valho muito. Caber eu o quê? Caibo. Medir eu meço. Fazer eu faço. Trazer eu trago. Rir eu rio. Sorrir eu sorrio. Pedir eu peço. E suar, como é que é? Eu suo. Soar, eu soo. Mas o soar você não erra. O problema é você pegar o suor e confundir com soo. Soo é de sino. É suo. Né? O povo não tem mania de falar eu sou muito? Imagino, você, né? Você e o sino tem alguma semelhança. Então, eu suo muito. Daí, se você quiser fazer o presente do subjuntivo desses verbos, você faz, não faz? Porque o menino vai só fazer a vogal o quê? Contrária. Que eu adira, que eu valha, que eu caiba, que eu meça, que eu faça, que eu traga, que eu ria, que eu sorria, que eu peça, que eu sue. Vai suar? Olha que bonito, que eu sue muito para perder calorias. Né? Você pode até fazer na frente aí, ó. Você faz o eu também, né? Só você fazer um. Aqui, ó. É só a vogal que muda, né? Aderir, a. Valer, a. Caber, a. Medir, a. Fazer, a. Taranã, taranã, só esse que vai ser. O resto vai ser tudo a. Não é isso? Que eu sei que usa o esquema de vogal que contrária. Que eu adira, que eu valha, que eu caiba, que eu meça, que eu faça, que eu traga, que eu ria, que eu sorria, que eu peça, que eu sue. O último é E. Tu percebeu? Fazer um E mais bonito? Né? Então, são formas existentes no presente do indicativo. E aí, automaticamente, elas formam o presente subjuntivo, tudo que dela vem. Perfeito? 12. Flávia, não acaba, não, acaba no 15. Aí nós vamos ver carga semântica.
Então, aqui, ó, verbo ver e derivados. O que são derivados de ver? Pensou lá. Rever, entrever, prever, antever. Não é isso que é derivado de ver? Apresentam como base o quê? Ver e. Então, como é que eu faço? Se ele rever ou revir o documento? Então, se ele rever ou revir o documento, encontrará o erro. Se ele o quê? Revir o documento. Se alguém prevesse o futuro ou previsse? Se alguém o quê? Previsse o futuro e não se alguém prevesse. Então, se alguém previsse o futuro, a vida seria mais simples. Então, ver e derivados com conector apresentam como base V e, beleza? Aí eu tenho vir e derivados com conector apresentam como base, qual vai ser? Vir. Derivados aqui de vir, qual vai ser? É o SACIP, não é, gente? Sobrevir, advir, convir, intervir, provir. Isso aqui vão ser os derivados. Então, eu falo assim, ó, o rapaz que intervir ou o rapaz que intervier? Então, o rapaz que intervir, no caso, deve ser avaliado ou o rapaz que intervier, no caso? Intervier. Se alguém convisse ou conviesse com ele, seria mais fácil. O que eu vou ter? Se alguém conviesse. Então, o rapaz que intervier no caso deve ser avaliado e se alguém conviesse com ele, seria mais fácil. Beleza? Essas dicas só reforçam, né, gente? Vou mostrar ele de novo. 14. Aí eu tenho por e derivados com conector, porque quando eu falo com conector, quer dizer que eles vão estar conjugados no modo qual, gente? Subjuntivo. Então, eu já, aqui, ó, só para você entender, aqui, ó, eu tinha que estar observando que tem conector, ó. Beleza? Por quê? Porque senão você pega o verbo no infinitivo e põe conjugado. Não pode acontecer? O menino doidão colocar via onde não tem nada a ver. Então, com conector, está me sinalizando que o verbo está conjugado. Então, por e derivados com conector, então, por e derivados com conector apresentam como base o que acontece? Puser, beleza? Ou puse, tudo faz. Ter e derivados também com conector
Então, aqui, ó. Então, eu tenho o homem que se propor ou o homem que se propuser a ajudar? O homem que se propuser a ajudar terá o respeito dos demais. Propuser. Não é bonito? Propuser. Não é isso? Caso ele se dispôsse, a dispôs eu acho horroroso, gente. Ou dispusesse. Caso ele se dispusesse. Não tem nada caso ele o quê? Dispusesse. Então, caso ele se dispusesse a fazer a tarefa, seria contratado. Ter e derivados com conector apresenta como base o quê? Tiver. Então, eu falo assim, ó. O aluno que obter ou o aluno que obtiver nota máxima? Obtiver. Então, o aluno que obter não vai ganhar nada, né? Pediu para que ele se mantesse ou se mantivesse no local do evento? Pediu para que ele se mantivesse. Nada de se mantesse. Beleza? Vou te dar uma 16 só por segurança. Por segurança. Base do reaver, porque depois você erra o reaver, aí eu vou ficar com isso na minha cabeça. E você sabe que o certo é reouvesse, porque a gente já até falou, mas eu não te dei escrito assim. Não é? Tava até pensando. Pensa que a gente está querendo que esse conjunto de dicas substitua o quê? A regra, entendeu? Então é bem perigoso. Eu falo isso com o menino porque você tem que entender o lucro e o prejuízo, né? Às vezes entender a regra realmente vai demandar mais tempo, só que aqui eu nunca vou conseguir dar todos os exemplos possíveis e o quê? Imagináveis. Claro que é um escopo seguro. Quando você pegar questões de prova para fazer, você vai ver que é bem seguro, né? Sim, quase que é só isso aqui que cai, mas enfim, sempre é bom saber a regra. Então, aqui, ó, juntei esses dois para ficar mais fácil. Ó. Reaver e aprazer com conector, o que eles apresentam na base? Ou, né? Então, eu falo assim, ó.
Se ele reavesse ou rehouvesse os investimentos feitos, seria mais fácil. Qual vai ser? Rehouvesse. Nada disso, nada disso. Isso aqui eu acho até que a gente usa pra caramba. Perdi-lhe-ia isso se me aprovesse. A prazer dá prazer, tá? Farei apenas o que me aprouver. Quer dizer, nada que não te dê prazer. Já pensou? Se pudesse fazer só o que a gente gosta. Aí hoje eu ia comer pizza e tomar vinho. Não é? Eu já pensei numa coisa, gente. Se a gente não consegue emagrecer, a gente tem que mudar o senso estético das pessoas. Outro dia eu tava pensando nisso. A gente tinha que ter um movimento para mudar o senso estético das pessoas. É isso. Tem, mas não, na verdade não tem. Tem, mas não tem. Tô brincando. É claro que tudo tem uma lógica, né, gente? Tem a sua saúde, que é muito importante, mas nós estamos falando sem ser saúde. Sabe aquelas frescuras que o povo inventa? Né? Então é a mesma coisa de fazer unha. A gente devia fazer um movimento para a mulher não ter que fazer unha e o homem ter que fazer. Entendeu? É um movimento. Passar roupa, eu sou totalmente favorável a um movimento antes de passar roupa. Mas as pessoas não iam ser mais felizes? Ia sobrar tempo para outras coisas. Aí se a mulher não faz unha, é desleixada. Meu marido fala isso comigo. Fala assim, nossa, mas você é desleixada demais. Ele fala assim, você acha que seus alunos não reparam? Eu falei, não sei, eu acho que eles deviam reparar o quadro. Hoje eu fiz unha, hoje vocês podem reparar, tá? Repara hoje Aqui, repara hoje pro mês inteiro, tá, gente? Já repara hoje, fica pro mês inteiro. Aí semana que vem vocês também reparam, pela metade. Bom, terminadas as dicas, agora você vai para a carga semântica do verbo, tá? Que tem caído muito. Não, mas já tá acabando. Eu vou dar carga semântica porque dá para dar tudo. Vozes não dá para dar tudo agora, não. Dá para dar carga semântica e correlação entre tempos e modos. Dá para dar os dois. Bom, títulozinho, carga semântica dos verbos. Ela vai ao evento na próxima semana. Ok. Olhou para essa frase, pensou nela. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Em qual tempo está o verbo? E aí? Qual é o tempo do verbo? Eu já entendi por que vocês ficaram em dúvida. Porque na hora que vocês olharam assim, ela vai ao evento na próxima semana, vocês pensaram assim, ela vai. Fizeram até assim com a mãozinha, querendo dizer que é para frente, né? O verbo está no presente. A ação realizada na frase é que é uma ação que futura. Então, em qual tempo o verbo está? Presente do indicativo. O enunciado.
o enunciado. O que é o enunciado? A frase o quê? Toda. Até porque os advérbios e os adjuntos adverbiais, eles servem para quê? Modificar o verbo. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Ele está modificando o verbo. Então, o verbo está no presente, indicando uma ação o quê? Futura. Isso está certo na norma culta? Sim ou não? Sim, não tem nenhum problema. Porque senão o menino já quer corrigir, né? Não precisa corrigir, tá certinho. Teria algum prejuízo para a frase? Eu substituí assim, ó. Ela vai ao evento por ela irá ao evento? Também nenhum prejuízo. Só que nesse caso eu coloquei o tempo do verbo igual ao tempo que do enunciado, mas não há prejuízo em usar tempos diferentes. O tempo do enunciado não tem que necessariamente ser o mesmo tempo do verbo, beleza? Então a carga semântica é contextual. Então a carga semântica A carga semântica dos verbos é contextual e nem sempre coincide com o tempo de quê? Do verbo. Todo mundo entende isso? Aqui o verbo está no presente e a ação sugerida pela frase é o quê? Futura. Beleza? Todo mundo entende isso? Bom, então carga semântica não tem jeito de você decorar, tem jeito de você entender um pouco algumas possibilidades. Eu vou fazer um esqueminha ali e depois um pensando para a gente ver as possibilidades, tá? Na próxima semana é tempo. Ao evento é onde você vai, né? E na próxima semana tem. Flávio, que na próxima semana que é tempo? Isso aqui, ó. O adjunto adverbial aqui é um adjunto adverbial de tempo. Beleza? O modo indicativo, de maneira geral, em geral, o que ele exprime? Certeza. Não é isso que o indicativo, de uma maneira geral, faz? Então, modo subjuntivo, em geral, dúvida, possibilidade, imperativo, ordem, comando, conselho, e aí a gente vai agora pensar nos tempos. Olha o que acontece. O presente do indicativo, eu costumo brincar com vocês e falar assim, o presente é o tempo de todos os tempos. Ele pode sugerir ações de todos os jeitos. Ação passada, ação futura. Mais pra cá, dá pra... Ação pontual, ação frequente, futuro próximo, passado próximo, passado histórico, axioma, ditados populares, ideia atemporal, quer dizer, que se conserva com o tempo.
Então, o presente, eu costumo brincar com vocês e falar assim, é o tempo de todos os tempos. O que ele serve? Para tudo, né, meu filho? Ele vai indicar qualquer coisa que você pensar, ele está indicando. Então, presente é o tempo de todos os tempos. Então, eu posso ter passado histórico. Em 1808, a família real chega ao Brasil. Você usou chega para mostrar a aproximação, não é isso? Entre a família real, o fato histórico e o momento atual, beleza? Um axioma ou um postulado. Por um ponto passam infinitas retas. Passava no passado, passa agora, vai passar no futuro, não é isso? Ideia atemporal. Eu falo um conceito de filosofia, né? O homem nasce, vive e morre. Então, você pega uma coisa assim. Então, ditados populares. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai ser todo enunciado no quê? Presente. Todo mundo entende isso? Então, presente é o tempo de todos os tempos. Aí eu tenho pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, normalmente o que ele indica? Ação totalmente concluída como? No passado. Então, aqui, ó, ele leu Dom Casmurro. Quer dizer que a leitura de Dom Casmurro é uma leitura concluída. Ele leu Dom Casmurro. Bom, aí depois eu tenho pretérito mais que perfeito. O que o pretérito mais que perfeito faz? Ação anterior a uma outra ação, o que, gente? Ação passada. Então, vai dar a ideia de anterioridade. Ação anterior a uma outra ação passada. Então, eu falo assim, ó. O trem partira antes que ele chegasse. Quer dizer, primeiro o trem partiu, depois ele o quê? Chegou. Não são duas ações passadas? O trem partira antes que ele chegasse. Aí, na escola, né, a gente usava o mais que perfeito para embelezar o texto, né? Ele lera um livro, ele amara aquela mulher. A professora pediu para você escrever alguma coisa, você põe o mais que perfeito desconexamente. Então, o mais que perfeito, ele tem que indicar uma ação anterior, senão ele está mal empregado, beleza? Bom, aí eu posso ter o pretérito imperfeito do indicativo. O que acontece com o pretérito imperfeito? Primeiro, ele pode indicar uma ação inacabada. Lia o livro de Machado de Assis quando você chegou. Concluí a leitura ou está em processo? Está em processo. Lia, né? Pode indicar uma ação frequente no passado. Lia Machado de Assis na infância. Não é uma ação frequente no passado? Não é? Pode indicar um tempo vago, por isso que é imperfeito. Era uma vez uma mulher chamada não sei o quê. Tempo vago. Então, é um pretérito imperfeito, né? Isso é usado em narrativa. Bom, aí você tem os futuros. Futuro do presente, do indicativo. E o futuro o quê, gente? Do pretérito do indicativo. Futuro do presente é uma ação futura tomada como certa. Ou seja, você imagina que ela vai realmente acontecer. Então, ação futura tomada como certa. Eu ganharei na loteria. Vai acontecer. Amém também. Hoje eu não joguei, então hoje eu não quero ganhar. Pois é, eu não vi, esqueci. Eu ganharei na loteria. Você vê como é que eu já até engasguei, né? Porque eu falei, hoje eu não joguei, hoje eu esqueci. E olha que eu jogo sistematicamente. Mas aí é que tá o risco. Tudo que você deixa de fazer uma vez, depois que vai que cai justo os números que eu costumo jogar. Morri, nem vou conferir.
Futuro do pretérito, eu tenho a possibilidade de ser uma ação hipotética. Pode indicar polidez. O que é polidez? Cortesia, não é isso? Pode indicar também um afastamento do locutor. Então, eu falo assim, ó, a reforma da Previdência causaria muitos danos à população, mas o déficit da Previdência causaria prejuízos similares. Então, esse causaria, os dois eu estou usando o quê? Um afastamento, quer dizer, não sou eu que acho, quem acha isso é o ministro da Economia. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? E o bicho está pegando. É. O bicho está pegando pro nosso lado. A gente não pode viver um ano sem nenhum contratempo político. Não seria bom, gente? Sem brincadeira. Porque isso afeta a vida de tanta gente. Não é simplesmente virar e falar assim, é um problema que está lá. Não é. É um problema que afeta todo mundo. Né? Que aí falta emprego, falta estabilidade, falta investimento. Empresa não produz, fala assim, ou não, depois quebra, fica tudo retraído. Então, uma ação hipotética, polidez ou afastamento do locutor. Agora vamos fazer um pensando disso aqui que você já tem uma noção, não tem? Pelo menos o básico dos nomes. Ah, tá. Aqui no modo subjuntivo, mesmo tendo os tempos, presente do subjuntivo, pretérito do subjuntivo, eles costumam dar a carga semântica em função do conector, porque o subjuntivo sempre não apresenta o conector. Então, modo subjuntivo, em geral, exprime dúvida, possibilidade. Avaliar a carga semântica do subjuntivo levando o conector em o quê? Consideração. Modo imperativo, ordem, comando, conselho. O imperativo negativo o imperativo afirmativo é um reforço positivo. O imperativo negativo é um reforço o quê? Negativo. É só para ficar bonitinho, porque no fundo nem precisava disso aqui. Mas todo modo subjuntivo tem conector, então pensar nisso aí. Então, vamos fazer um pensando só de carga semântica.
Então, aqui só para você ter uma noção que o tempo do verbo nem sempre coincide com o tempo que da ação. A gente vai fazendo os dois, falando o tempo do verbo e o tempo da ação. Beleza? Você poderia me ajudar nas tarefas? E aí? É polidez, né? Então, é um futuro do pretérito indicando polidez. O valor aqui é de você o quê? Pode. Não, o pode não tem polidez, né? O poderia é que tem. Você usa uma coisa mais sutil. Não muda o sentido, né? Muda só a ênfase. É. Que a mensagem acaba sendo o quê? A mesma. Você poderia me ajudar ou você pode me ajudar? A mensagem é a mesma. A questão é a forma como você fala, né? Mais atenuada, né? O governo poderia agir de outro modo. É a mesma coisa do de cima? Não. Isso daqui é o quê? Hipótese, possibilidade. Então, o futuro do pretérito indicando hipótese, possibilidade. O governo acaba de anunciar a medida. E aí? Quer dizer, é um presente indicando um passado próximo. Acaba de anunciar quer dizer que ele anunciou, já fez, né? Então, aqui, ó, presente indicando passado próximo. Então, presente indicando passado próximo. Em novembro, ela vai comemorar seu aniversário. É um presente, mas indicando uma ação que futura. Eu falava, mas se novembro for hoje? Não, mas aí não faz muito sentido a frase, né? Parece que você está afastado do novembro, não é isso? Ou vamos supor, vamos mudar isso aqui? Em novembro ele comemora. Se eu colocar em novembro ele comemora, é uma ação habitual. Não é uma ação habitual? Tá vendo que é diferente? Vou fazer os dois, tá? Aqui, ó, para você não ter... Vai comemorar e comemora. Presente indicando a ação habitual. A ação habitual só no mês de novembro. Em novembro, ele comemora seu aniversário, quer dizer, todo novembro, não é isso? Agora, ele vai comemorar presente indicando ação futura. Pode, não está errado, gramaticalmente você aceita. Ah, Flávia, posso colocar que é futuro próximo? Não, né? Se você estiver em janeiro. Não é? Não tem uma contextualização legal para isso. É, não dá. A não ser que viesse um agora em novembro, que aí parece que novembro está pertinho, não parece? Aí provavelmente você estaria em outubro, né? Falando assim, agora em novembro, né? Ela lia muito na infância. E aí? É um pretérito imperfeito que está indicando uma ação o quê? Frequente no passado. Não é um pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito indicando uma ação frequente no passado. Colheu os frutos que plantara. E aí? O primeiro está indicando uma ação totalmente concluída, quer dizer, os frutos já foram todos o quê? Colhidos, né? Então, pretérito perfeito indicando
Ação totalmente concluída. Colheu quer dizer não está colhendo ainda, né? E o plantar, o que vai ser? Pretérito mais que perfeito, né? Indicando o quê? Uma ação anterior a outro passado. Na prova, gente, eles grifam um verbo e perguntam o que significa, tá? Simples assim mesmo. Pegam. Outra coisa que pergunta é assim, se pode substituir um pelo outro também, é super recorrente. Ah, isso aqui é um pouquinho mais tranquilo, porque depende de interpretar, né? Então, eu acho que assim, quando depende de interpretar, se a pessoa tem um pouco mais de, como é que eu posso dizer, desenvoltura na leitura, ela pega, beleza? Agora, você está em correlação entre tempos e modos, que é uma partezinha fácil também. Então, o que é a correlação entre tempos e modos? Os verbos, quando eles estão reunidos em um mesmo período, eles precisam estar correlacionados. Então, vamos supor que tivesse assim, ó. Novo não. Pincel novo não é bom. Fica fininho. Novo é o seguinte, eu dou pro Tatá gastar um pouquinho. Depois eu pego. Ó, a tampa não é a mesma, não. Isso é de propósito. Imagina que a gente está completando aqui com o básico. Nós estamos querendo o verbo ir, só aqui que nós vamos usar o verbo poder, tá? Se houver aula, eu vou. Se houver aula, eu vou, correto? Se houvesse aula, eu iria. Quando há aula, eu vou. Quando houve aula, o que aconteceu? Fui. Quando havia aula, eu ia. Se houvesse aula e eu pudesse ir, seria ótimo. Não é isso aqui? A correlação entre tempos e modos, ela está te mostrando umas coisas muito simples, que com o ouvido você faria.
O problema é que o menino não gosta de fazer nada de ouvido, ele quer regra, não é tipo isso? Ele fala assim, eu fico com medo de errar. Houver está em qual tempo? Futuro do subjuntivo. Ele combina com o presente do indicativo, que é o que está aqui. Aí depois eu tenho um pretérito imperfeito do subjuntivo, que é esse. Ele combina com futuro do pretérito do indicativo, que é esse que está aqui. O presente do indicativo combinando com o próprio presente do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo combinando com o pretérito perfeito do indicativo. Aqui, pretérito imperfeito do indicativo combinando com o pretérito imperfeito do indicativo. Aqui, olha aqui, ó, eu tenho imperfeito do subjuntivo com imperfeito do subjuntivo. E até porque aqui as orações não estão coordenadas entre si. Toda vez que você tem orações coordenadas, você usa o mesmo tempo, né? Imperfeito subjuntivo, imperfeito subjuntivo. E ainda tem o futuro do pretérito do indicativo. Né? Combinando isso aqui tudo? Tá. Se tivesse lá na prova uma frase assim, ó, se houver aula, eu iria. Você vai achar essa frase razoável? Não, a correlação é isso. O problema é que o jeito de cair não é bem esse, tipo só a frase, né? Se houver aula, eu iria. Porque você ia perceber, não ia? Eles pegam uma frase de 15 quilômetros e perguntam assim, ó, posso trocar houver por houvesse? Aí o menino não vê o resto, ele lê só assim, se houver aula em Belo Horizonte para tratar de temas específicos de não sei o quê. Aí tem um outro verbo lá no caixa-prego relacionado. Aí o menino só lê aquele pedaço. Aí ele pega assim, pode trocar o verbo por houvesse? Aí o menino fala assim, se houvesse aula em Belo Horizonte, se houvesse aula. Aí ele ainda faz mais uma maldade. Ele fala assim, vai alterar o sentido, mas é gramaticalmente possível. Aí o menino fala assim, se houver é futuro, né? Se houvesse é passado, altera o sentido. Não, vai ficar errado. Por quê? Porque tem algum coleguinha dele que está correlacionado. Ou seja, ou eu mudo os dois, ou eu não tenho como fazer isso. Todo mundo conseguiu entender o que vai acontecer? Então, a questão aí é porque ele vai propor uma mudança em algum pedaço da frase. E essa mudança não vai ser possível, ou vai ser a partir de um outro verbo que esteja onde? Na frase, porque tem mudança que pode, tá, gente? Então, você tem que avaliar o que está escrito, tá? Aí eu vou te dar um esqueminha que vai falando desses tempos aqui, o que combina com o quê. O indicativo, primeira coisa que eu sei, todo tempo combina consigo mesmo. Todo mundo percebeu isso? Então, primeira coisa que você já pode colocar, todo tempo combina consigo mesmo. Segunda coisinha que eu sei, todos os tempos do indicativo podem estar combinados entre si. É indicativo, não tem nada a ver com subjuntivo, pode estar todo mundo combinando entre si. Aqui, ó. Eu fui e seria, não sei o quê. Eu fui e serei. Eu não posso fazer uma frase assim? Então, todos os tempos do indicativo combinam entre si. Não tem nenhum problema. Beleza? Aqui, ó. Eu fui uma adolescente tranquila, sou uma adulta responsável e serei uma idosa maravilhosa. Então, né? E serei uma idosa. Isso é triste. Não é triste não, gente. Porque o maior privilégio da vida de alguém deve ser envelhecer. Pensa comigo. Quer dizer que você fez tudo certo. Não se colocou em risco, não é? Não morreu jovem, né? Eu acho que deve ser um privilégio. Eu quero envelhecer, quero cuidar dos meus netos, ter um galinheiro, né? Cozinhar bastante, morar na serra. Então tem muitos planos. O pé de manga vai estar enorme até lá, porque já está muito grande, né? Mas até lá eu já vou ter descoberto todas as cores dos ipês. Eu plantei 5 ipês na minha casa. Só que aí eu fiz questão assim, que é igual quando você vai ter um filho, eu acho que o negócio assim, olhar o sexo é legal, mas também é legal a surpresa. Aí eu plantei os ipês sem saber que cor eram. Eu queria que um fosse amarelo, mas eu queria muito, mas peguei os ipês sem saber a cor. Falei com o moço, me dê 5 ipês. Ah, você quer de qual cor? Qualquer cor sendo ipê, né? Então, aí o primeiro que deu flor é amarelo. Aí deu uma florzinha minúscula, né, porque ele é bem bebê. E aí o segundo que deu flor é branco. E os outros 3 ainda não floriram, não sei. Pode ser que esse ano a gente chegue lá e veja flores rosas.
O branco é o mais raro. E tem um branco. Já deu flor. Pode ser roxo, pode ser vários. Aqui embaixo tem um IP. Você já viu em frente à igreja? Tem um IP, é amarelo. Reparo todos os IPs aqui. Aliás, gente, sem brincadeira, outra coisa que me atraiu para mudar o curso para cá. Não deixem de olhar a Prudente de Moraes em junho. Não pode colocar assim, observem a Prudente de Moraes, porque a gente passa tão rápido que a gente não observa, né? Esse bairro, Cidade Jardim, ele foi projetado para ser um jardim. Não sei se vocês já leram sobre a história de Belo Horizonte. Não, né? Eu que sou sem tempo mesmo. Então, mas ele foi projetado para ser um jardim. Então, os IPs foram plantados ali para a copa das árvores se fecharem. Então, todos são rosas ali no Prudente e eles se encontram, né? E aí eles já são muito maduros, então sempre vão florir. Vocês vão ver, maravilhoso, é tipo um espetáculo. É uma das coisas mais bonitas que a gente vê. O Flamengo passa tão correndo que não dá nem para reparar, mas a gente tem que parar para contemplar. Isso é importante também. Bom, pensei nisso aqui, você já anotou essas duas dicas, aí você tá aqui, ó. Te explicar uma coisinha. O subjuntivo, ele é dependente do modo que indicativo. Por que ele é dependente do modo indicativo? O subjuntivo, ele aparece nas orações de que tipo? Subordinadas. Então, ele está sempre dependendo de outro modo, beleza? Então, o subjuntivo está dependendo do indicativo. Você põe o poder embaixo e também pode usar? Não é o verbo que você ia usar. Aqui era o verbo ir, né? Aí aqui pudesse ir. Beleza? Aqui não é que você pode usar o poder não, tá, gente? Tira aqui. Pronto, vamos tirar. Melhor. Pudesse ir. Só para a gente completar a lacuna com o verbo poder. Né? Presente do indicativo. Aí eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do quê? Pretérito. Aqui do outro lado eu tenho presente, eu tenho pretérito imperfeito e eu tenho futuro. Olha o que acontece, tá? Deixa eu só trocar essa ordem. Ah, não. Deixa assim, tá bom. Vai dar um monte de setinha, mas não tem problema não. Olha aqui. Eu tenho que pensar na lógica. O presente, ele sempre combina com presente e combina com o futuro do presente. Então, onde tem presente, olha aqui, ó. Esse combina com esse, porque o subjuntivo é dependente de um o quê? Indicativo. O indicativo existe sozinho? Existe. Tanto que todos os tempos do indicativo combinam entre si. Só que o subjuntivo não combina entre si. Ele precisa de um coleguinha para se comunicar com ele. Então, aqui, ó. Ele pode combinar com esses daqui e pode se combinar com esses daqui, ó. Futuro do presente e presente. Beleza? Por quê? Porque tem presente aqui, presente aqui, presente aqui. Tá vendo? Bom, o que acontece com o futuro? O futuro, ele faz igualzinho o presente. Então, ele pode se combinar aqui e pode se combinar aqui. Se você quiser menos seta, deixa eu fazer uma coisa que vai ficar mais organizado para você. Eu posso colocar presente e futuro aqui. Porque como eles combinam iguais, você concorda comigo que você vai diminuir suas setas e talvez fique mais fácil você entender? Aqui, ó. Presente e futuro do subjuntivo, os dois. Aqui, ó. Os dois. Eles podem combinar com presente do indicativo ou futuro do presente. Tá vendo? Só vou dar menos seta. Pode. Se houver aula, eu irei. Beleza? Então, aqui eu tenho essas possibilidades aqui. Ó, deixa eu só te mostrar como é que é bem possível. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Caso haja não é presente. Caso haja aula, eu irei. Caso haja aula, eu o quê? Vou, né? Vou trocar agora para o futuro. Se houver aula, eu vou. Se houver aula, eu o quê? Irei.
tanto faz. Tá vendo? Vai ter, lógico que tem que estar ajustado na frase, mas é possível. Bom, aí eu tenho o pretérito imperfeito. Ele combina com os que sobraram. Olha que beleza. Não tem pretérito aqui? Então, ele combina com os pretéritos e com o futuro do o quê? Pretérito. Não dá a cor. Então, porque parece muito difícil, mas não é, né? Então, pretérito imperfeito, que é aquele SSE, ele pode combinar com o futuro do pretérito, que é uria. Você só tem uma mania, vocês ficam decorando só essa. Aí, às vezes, ele vem combinado com aqui e tá certo também. Entendeu? Então, cuidado para vocês não pegarem aquelas manias. Tipo assim, SSE combina com uria. E aí você erraria se não tivesse pensado sempre nisso. Não é que tá errado. Isso aqui é verdadeiro, né? Mas não é exclusivo. Então, aqui, ó, é muito comum também ele combinar com esse o quê? Imperfeito, que é o vainha. Muito comum. Beleza? Detalhe, cuidado com a combinação do mais que perfeito. Por que você tem que ter cuidado com a combinação do mais que perfeito? Porque o mais que perfeito ele tem que indicar uma ação que anterior. Mas é possível. Com esse daqui, ó, olha aqui, ó. O trem partira antes que ele chegasse. Não é isso? Aqui, ó, o trem partira antes que ele chegasse. Não dá para fazer? Dá. Né? Primeiro o trem partiu, depois ele o quê? Chegou. Então é possível. Então aqui, ó. Eu posso combinar aqui? Mas eu posso aqui? O trem partiu. Beleza? Mesmo sem que ele chegasse. É possível. É porque a gente fica decorando com o quê? Com uria. Uria vai dar hipótese. Aqui vai dar certeza. Vocês entendem a diferença? Quando eu faço com uria, eu estou condicionando. E aqui não. Aqui eu vou dar o quê? Certeza. Aqui, ó. Embora chovesse, fui ao clube. Embora chovesse, estava chovendo? Estava. Fui ao clube. Ok, que lindo, ficou ótimo a minha frase. Né? Agora, se chovesse, não iria ao clube. Pode também. Né? Então, isso daqui é uma correlação que a gente tem que pensar nas possibilidades em caso concreto. O mais que perfeito, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque ele tem que indicar uma ação que anterior a uma outra ação passada. Não é isso? Então, eu tenho que dar uma olhada na frase para poder ter uma noção do que está acontecendo, beleza? Então, isso aqui é correlação entre tempos e modos. Ó, a forma mais comum de cair é perguntando se pode trocar um pedacinho por outro, ou perguntando se a frase está dentro da norma culta. Quando é perguntando se a frase está dentro da norma culta, normalmente você consegue fazer como? De ouvido. Normalmente você lê a frase e vê que ela está ruim. Flávia, eu não acho que eu tenho essa condição. Fazendo muito exercício, você tem sim, tá? Aí você pode colocar no que concurso, você colocar assim, questões de correlação entre tempos e modos, você acha muita questão disso aqui. Beleza? Deu para pegar? Então, o que falta para a gente estudar de verbo? Poses, que aí na próxima aula nós vamos estudar isso, beleza?